Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, é com muita alegria que eu gravo mais um áudio. Enquanto o Pai dá entendimento, eu vou gravando, porque eu tenho certeza que essas palavras têm frutificado na vida de muitas pessoas. A cada vez que uma pessoa me fala que uma pessoa foi libertada lá, outra acordou lá do outro lado, todas as vezes que as pessoas me dão essas notícias, eu fico feliz da vida. E eu não tenho outra coisa a não ser a fazer. Falar mais, porque se o Pai está dando o entendimento, está dando a palavra que penetra no coração, que corta, que separa juntas e medulas, se o Pai está dando essa palavra penetrante, que está trazendo resultado para o seu reino, eu não posso de maneira nenhuma me calar. E hoje eu quero falar sobre o ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as. Olha só que coisa linda que está escrito nesse texto de Marcos. Também existem outros lugares que também está escrito, mas eu vou me basear sobre Marcos, porque na verdade em todos os textos o que quer dizer é a mesma coisa. Era para os discípulos irem e anunciar o evangelho a toda criatura, batizando-as. E agora você vai entender, ao pé da linha, o que o Messias ensinou para eles. Muito contrário do que o sistema ensina, você vai se surpreender com o que o Messias passou para os seus discípulos com estas palavras. E eles, com certeza, cumpriram ao pé da letra. Sabe por quê? Porque morreram. Foram mortos por falar a verdade. Todo aquele que fala a verdade, mais dia, menos dia, o sistema dá um jeito de calá-lo. Por quê? Porque a verdade liberta. E o sistema não quer que as pessoas sejam libertas. O sistema quer que as pessoas continuem escravas. Eles querem que as pessoas continuem dormindo, porque é quando estão assim que eles utilizam delas. As suas palavras fermentadas, elas funcionam como um boa noite Cinderela. As pessoas bebem das palavras que eles dão e elas acabam dormindo. E quando dormem, eles abusam dela. Tiram dela sustentos que elas poderiam dar para os filhos, para os pais, para os avós, para os amigos que estão em necessidade. Eles fazem elas levar para o templo porque elas estão dormindo. E ali eles abusam de tudo que eles podem, de todas as formas possíveis, para que as pessoas deem tudo o que elas têm para eles. Sem compreender que o nosso Pai, o nosso verdadeiro mestre, aquele que é único, ele não ensinou nada disso do que esses homens ensinam. Muito pelo contrário, ele disse que nós temos que honrarmos uns aos outros e que o Pai habita nas pessoas. Somos o templo do Altíssimo e quando fazemos alguma coisa para o próximo, fazemos ao Pai. Então, temos que nos libertar desta lavagem e acordar. É por isso que está escrito, sai dela, povo meu. É só quando sai debaixo desses homens que nós temos a oportunidade de acordar. E quando acordamos, percebemos o mal que aquelas palavras fermentadas nos faziam. Vou entrar na mensagem para não me estender. Preste atenção, essa mensagem será poderosíssima para a libertação daqueles que estão escravos neste sistema maligno infrutífero. No capítulo 16 de Marcos, no início, ali acontece a ressurreição do Messias e a aparição dele para os seus discípulos. É claro que se você acompanhar os versículos até aproximadamente o verso 14, você vai perceber que o Messias, ele quando se encontra com os seus discípulos, isso no verso 14 você vai ler, ele fica um pouco entristecido por ver o tamanho da incredulidade dos seus discípulos. Eles andaram com ele por tanto tempo, viram as obras, creram nele, mas no principal momento, que é a ressurreição, que é a hora de validar tudo aquilo que foi feito na carne, mas agora tudo de forma espiritual, eles não acreditaram que ele realmente havia ressuscitado. Eles não entenderam que a pessoa, quando é justa, ela não morre. O pecado não a toca, a morte não a domina. E aí se cumpre o que Paulo disse: onde está o teu agrilhão, ó morte? Onde está o teu poder? Por quê? Para os justos não existe morte. A morte só vem para aqueles que não se consertam com o próximo, que não cumprem a sua palavra para com o próximo, que o sim não é sim, que o não não é não. E essas pessoas estão entregues ao maligno.
Porque o sim quando não é sim e o não quando não é não, que significa a pessoa não ter palavra, ela infelizmente está entregue a Satanás. Ela está entregue a todo tipo de consequência ruim. Mas como disse Paulo em Atos 5, quando aquele rapaz estava se relacionando com sua mãe, e ele disse para as pessoas: vocês alertaram ele sobre o mal que ele está fazendo? E todo mundo disse que sim. E ele disse: então, já que ele não os ouviu, entregue-o a Satanás, para que a sua alma se salve. Aí você me pergunta, como que pode uma pessoa dizer que se entregar a alma para Satanás, pode ser que ela se salve? Olha só que paradoxo, olha que coisa difícil de se entender se você não nascer do Espírito e não compreender a função de Satanás neste mundo. Satanás, ele representa tudo aquilo que é adversário do Pai. O Pai é amor. Então, quando nós não praticamos o amor, Satanás tem toda a autoridade dada pelo Pai para tocar em nossa vida, para nos prejudicar, não porque quer, mas porque nós procuramos. Nós escolhemos o caminho da maldição, colhemos as consequências. E aquele rapaz estava escolhendo um caminho totalmente tortuoso, iria sofrer muitas consequências, e quem sabe, no meio dessas consequências todas, ele pudesse acordar e voltar-se para o Criador do Universo. Eu não quero aqui falar sobre o diabo, eu quero falar sobre o ide e pregar o Evangelho. Isso que eu falei foi só para você ter uma base do porquê o Messias ressuscitou. E era o que os discípulos não compreendiam. O Messias, ele foi o primeiro filho da mulher livre. A mulher que não dava filhos, que era estéril, que chorava como Ana, sombra da Nova Jerusalém, que chorava como Raquel, mulher de Jacó, sombra da Nova Jerusalém, que chorava como Sara, sombra da Nova Jerusalém. Assim que o Messias ressuscita, a Nova Jerusalém cai em prantos de alegria por gerar o seu primeiro filho. Filho não mais nascido da lei, agora filho nascido do Espírito. Não mais por vontade humana, mas pela vontade do Espírito do Pai. O primeiro filho da promessa. E dali começaria pelo mundo todo a ser entregue o seu pão, a sua palavra, o seu sangue, o seu entendimento, para que outras pessoas em todos os cantos do mundo pudessem experimentar também este nascer do Espírito. E após a morte do corpo, essas pessoas também têm esse sonho de poder voltar e morar com o Papai, com o Criador do Universo, aquele que utilizou-se de planos fantásticos para nos trazer essa liberdade que nos faz não termos mais medo da morte, porque ela não tem poder mais sobre nossa vida. Agora vamos continuando a partir do verso 15. Após ele ressuscitar, após ele dar essa lição para os seus discípulos, que eu tenho certeza que ele ali fez um relatório, ele fez um resumo de tudo o que aconteceu para que seus discípulos entendessem. A Bíblia tem muitas lacunas que nos deixam a mente vazia, mas quando nascemos do Espírito começamos a entender que essas lacunas se fecham. Porque os discípulos, para ir e pregar, com certeza, eles não poderiam ir de forma incrédula. Com certeza, aqueles discípulos que o Messias encontrou, incrédulo, não acreditando que ele havia ressuscitado, eles ainda não estavam preparados para saírem pelo mundo anunciando nada. E o Messias, eu tenho certeza que fez um resumo de tudo. E naquele momento, os discípulos puderam absolver o vinho novo. Já teve como mudar o odre. E a partir dali, sair para batizar as pessoas neste novo entendimento. Não mais na lei, na pedra, na letra, mas agora no Espírito. Batizando o Espírito de todo aquele que crer. E principalmente, aqueles que forem humildes de espírito, porque destes é o reino do Pai. Aqueles que têm o espírito orgulhoso,
espírito engrandecido, que acha que sabe tudo, que não precisa saber mais nada, esses o Pai não quer. O Pai quer os humildes de espírito, que estejam preparados para reconhecer a autoridade de um espírito maior, que venha, se conecte ao seu espírito e a partir dali não existe mais obra física. A partir dali acaba-se a oração nas esquinas, a pessoa começa a orar dentro do seu quarto, dentro do seu coração, local de intimidade com o Pai. Aí se cumpre o que Paulo falou, ela reconhece que não sabe orar e começa então apenas o seu espírito com gemidos inexprimíveis clamar ao Pai, dizendo Abba Pai, e é tudo de uma forma espiritual, tudo invisível. A pessoa deixa de sentar nos primeiros lugares da sinagoga, dos templos, e agora ela passa a se sentar no último lugar, porque entende que os últimos serão os primeiros, então ela não vai querer o primeiro lugar aqui na terra, ela vai querer o último lugar. Quanto menos as pessoas verem o bem que eu faço, melhor para mim, porque a recompensa vem do Pai. Ela deixa de fazer as coisas para os homens verem. O que uma mão faz, a outra nunca fica sabendo, porque ela guarda para ela. Ela não toca a trombeta diante dos homens, ela guarda para si. Ela deixa de praticar as obras infrutíferas e ela passa a ser a obra frutífera. Ela deixa de comer do altar físico para comer do altar espiritual. Vamos começar o verso 15 para entendermos de forma gloriosa este ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Coisa linda. Aqui no verso 15, após o Messias já haver se apresentado para todos os discípulos, ele dá uma ordem para eles. Ele diz uma frase muito utilizada no sistema religioso, que infelizmente as pessoas não percebem, que elas fazem ao contrário do que o Messias ensinou. O Messias, ele disse ide para os discípulos porque os discípulos já estavam batizados da sua palavra. O próprio Messias disse em certa ocasião, vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho anunciado, pelas palavras que eu vos tenho falado. É a palavra dele que limpa, que purifica, que tira a podridão, que descauteriza a mente das pessoas. Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E nós sabemos que o Deus que Paulo está dizendo ali é o mesmo que cegava as pessoas no Antigo Testamento. Esses deuses que tinham vários nomes, que fizeram a mulher samaritana adorá-los no monte, que também enganou o povo judeu para servi-los no templo. O próprio Messias disse que não é nem no templo nem no monte que se busca, porque esses lugares estavam infectados de ídolos. Maridos que a mulher samaritana resolveu abandonar para seguir o verdadeiro marido que se busca no Espírito. Há muito tempo o povo de Israel estavam buscando esse Deus que cega o entendimento. No livro de Ezequiel, mais precisamente no capítulo 8, mas você pode ler todo o livro de Ezequiel para compreender o que estava acontecendo em Israel. O pai levantou Ezequiel para se colocar contra este ídolo que estava, infelizmente, selando as pessoas no engano. E elas estavam seladas o entendimento com as abominações que este ídolo as incentivava a fazer. Através, é claro, dos falsos profetas, dos homens que se venderam para essa prostituição em favor de dinheiro, em favor de fazer o povo do pai de comércio. Eles viram vantagens em fazer isso e se venderam para essas abominações. No livro de Ezequiel, no capítulo 8, 9, você pode ler, lá o pai manda Ezequiel selar as pessoas que não aceitavam aquelas abominações. E nós sabemos que este selo do pai é a sua palavra, a sua verdade. Quem as ouve não abandona o único marido, o Criador dos céus e da terra, aquele que não nos deixa faltar nada e também não nos pede nada em troca, porque não podemos servi-los com as nossas mãos, como disse Paulo em Atos 17. Apenas o servimos quando estamos fazendo alguma coisa pelo próximo. Fora isso, não existe outra maneira de servi-lo. Quando o Messias ele veio ao mundo, ele veio trazendo esta palavra que sela o entendimento das pessoas na verdade.
É a mesma palavra que Ezequiel trazia, a mesma palavra que Isaías trazia, que Amós trazia, que Miqueias trazia. É a mesma palavra. O Pai nunca deixou o povo totalmente desamparado. O problema é que os lavradores, eles matavam os servos do Pai que vinham para falar a verdade. Eles colocavam os servos do Pai como palhaços, bobo da corte, como loucos, como fizeram com Jeremias. Chegaram a chamar Jeremias de chorão, o profeta chorão. Meu Pai, que maldade esses homens fizeram. E o povo de Israel com isso não acordava. Quando o Messias veio, o derradeiro, o filho, a última cartada, ele veio trazendo a verdade, mas de uma maneira mais profunda, mais completa. E as ovelhas que ainda estavam com a lamparina acesa, ou seja, que ainda tinha dentro de si a verdade do Pai, que é isso que representa aquelas 10 virgens, 5 ficaram loucas porque os lavradores as endoideceram com suas mentiras, com seus fermentos. E o Messias diz: cuidado com os fermentos deles, eles são cobras venenosas. Mas existem as outras 5 que não se contaminaram, que ainda tinha dentro de si a farinha, o azeite. E assim como o profeta Elias falou a verdade para a viúva de Serepta, que ela estava viúva porque estava servindo ao marido falso. E ali ela teve a oportunidade de acordar, assim como a mulher samaritana e tantos outros, e buscar o verdadeiro marido. O texto não diz, mas se você trazer para o espiritual, você vai compreender de forma linda isso. O Messias, quando ele veio para Israel, ele veio trazendo à memória das pessoas que eles tinham um marido, um Deus. E este não era o que eles estavam servindo. Ele deixa claro isso em João 17. Eu vim para que creiam que existe só um Pai, só um Mestre, só um marido. E as pessoas que acordavam vinham para ele. E ele disse: todas as que o Pai me der, todas as ovelhas, de maneira alguma lançarei fora, porque são preciosas. Ainda tinha farinha, tinha azeite, tinha palavra do Pai dentro dela, e o Messias veio e deu o pão, que era a sua vida, que eram as suas palavras, para que essas pessoas acordassem. E os discípulos, então, por conviver com ele, aprenderam o que é ser batizado por ele. João, quando perguntaram para ele sobre o batismo físico, lá em Lucas 3, ele disse para os líderes religiosos: vocês não têm que ficar preocupados com o batismo de água. Vocês têm que ficar preocupados com o batismo de fogo. Batismo esse que quem batizará não sou eu não. É aquele que vem após mim. Eu não sou digno de lhe atar as sandálias. Mas é o batismo de fogo dele que irá esclarecer, irá trazer à tona toda a podridão. É este batismo dele que vocês devem temer. Então, os discípulos, durante todo o tempo que conviveram com ele, aprenderam o que era que eles tinham que ir e batizar as pessoas. Eles foram preparados para isso durante muito tempo. Não pense você que é uma água física, não, porque água física não muda o entendimento de ninguém, não muda a mente de ninguém, não descauteriza a mente de ninguém, não liberta as pessoas deste ídolo que está na cabeça delas, porque está escrito que a besta, ela foi ferida na cabeça, mas ela ressuscitaria. E nós sabemos que essa besta não é nada novo. Quando a gente lê no Apocalipse a besta, a gente dá a impressão que, como assim? Ela foi ferida. Quem era ela antes de ser ferida? É só você ler Ezequiel capítulo 8. É só você ler os profetas e você vai entender que o povo adorava a muitos ídolos. E que todos esses ídolos juntos contaminavam a mente das pessoas. Por isso que a besta tem várias cabeças, são vários ídolos. E as pessoas, elas levavam a ele suas ofertas, suas oferendas. Se você ler Atos capítulo 7, você vai ver ali Estevão fazendo uma narração sobre a história de Israel de uma forma liberta. Atos 7 é a maior prova de que o Messias abriu a mente de Estevão de uma tal forma que mesmo ele conhecendo a história de Israel, ele nunca passaria na cabeça dele que o sacrifício que o povo fez no deserto não era o Criador do universo. Nunca passaria isso na cabeça de Estevão, se ele não tivesse se encontrado com o verbo da vida. E após se encontrar com o Messias,
após andar com ele, após ser batizado com sua palavra, com suas verdades, esteve em Atos 7, teve coragem de se levantar dentro do templo, no meio das cobras venenosas, líderes religiosos que naquela época dominavam o mundo, colocavam um fardo sobre as pessoas, e nada mudou até hoje. Daquela época, Estevão se levantou e disse: vocês estão enganados quando pensam que no deserto os sacrifícios foram feitos a um único marido, ao Criador do universo. Lá não foram. Vocês fizeram sacrifícios aos ídolos, aos outros maridos que vocês apresentaram para o povo de Israel. E para complementar, Estevão, com toda a ousadia, olhando para a cara de todos aqueles líderes religiosos, dizia: o templo que vocês dizem que o Pai habita também é falso. É mentira. E eu imagino a cara daqueles homens nervosos. Sabe por quê? Porque encontraram uma pessoa lavada pela palavra do Pai. Não era por fora. Por fora podia estar sujo, podia estar o que fosse, mas era por dentro. Não era mais sepulcro caiado. Estava limpo, estava descauterizado. Ele teve a ousadia de falar para aqueles homens o que Isaías disse: o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que tipo de casa fariam a mim? Ele repetiu as palavras do profeta para Davi, mostrando que Salomão se usurpou em construir um templo para o Pai, porque não era ele o escolhido para construir. Não era ele. Era o Messias que levantaria o verdadeiro templo. E o Messias, quando esteve na terra, ele disse para aqueles homens dentro do templo: destruam isso, coloquem abaixo esse templo, e eu vou levantar o verdadeiro templo. E aqueles homens, não entendendo, de tão contaminados que estavam, riam dele e diziam: como é que vai levantar esse templo em 3 dias se ele demorou tantos anos para ser levantado? Eles não conseguiam compreender as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque eram Nicodemos até os ossos. Não queriam nascer do Espírito e não nasciam, porque não compreendem das coisas espirituais. E o Messias, quando se encontrou com Nicodemos, disse: tu és mestre e não entende das coisas espirituais, Nicodemos. Como pode querer ensinar os outros? E isso serve para todas essas pessoas que estão por aí, servindo ao Pai de maneira física, enganando o povo, extorquindo o povo, fazendo o povo de comércio até hoje, e não entendem nada das coisas espirituais. E quando ouvem uma mensagem dessa, ainda têm coragem de criticar. Sabe por quê? Porque fazem parte daquela gangue, daqueles homens que mataram os profetas e pagarão junto com eles o sangue desde Abel, como disse Estevão. Porque não se arrependem, não deixam o povo adorar no Espírito, servir a um único pastor, ficam se colocando como intermediários até hoje, sendo que nós não precisamos mais de sacerdotes entre nós e o Pai. Nós somos o sacerdote na graça. O Messias conquistou isso para nós, para que agora buscássemos o Pai em espírito e não mais de forma carnal. Eu estou fazendo essa pequena introdução para que você entenda o que os discípulos passaram para naquele momento o Messias dizer: ide e anunciai. Eles foram batizados pela palavra pura, sem fermento, pelo pão vindo do céu. Eles foram ensinados a isso. Lá em Marcos 14, no verso 58, diz que quando o Messias ressuscitou, que momento é esse? De Marcos 16? É o Messias ressuscitando, não é? Marcos 14, volta um pouquinho aí na sua Bíblia e dá uma lida lá no verso 58. Diz o texto que quando o Messias ressuscitou, que eles ouviram falar que o Messias ressuscitou, eles entenderam que naquela ocasião, quando ele disse: destruam esse templo que eu levantarei o verdadeiro, agora, depois do Messias ter morrido e ter ressuscitado, agora, depois de todo esse tempo, é que eles foram entender que o Messias estava realmente falando do seu corpo. Sabe por quê? Porque eles eram carnais. O odre ainda era velho. Mas quando eles viram o Messias pessoalmente aqui, em Marcos 16, eu tenho certeza que foi colocado tudo nos pratos limpos. O Messias pôde explicar tintim por tintim, renovando o entendimento deles. E após abrir o entendimento, mostrar que na graça somos livres, somos corpo de uma cabeça, que agora ele fala no nosso entendimento, e que todo aquele que ouvir a sua voz se unirá a ele, e naquele dia será levado para o celeiro do Pai. Praticará as obras que ele ensinou, não mais obras religiosas. Porque hoje o sistema religioso, quando eles dizem o ide, pregar e anunciar o evangelho, eles pregam o quê? Eles pregam práticas litúrgicas, rituais, cultos, vigílias, jejuns, todas as coisas que morreram no madeiro. Eles trazem para hoje,
fazendo a gente se misturar com a mulher repudiada, Israel carnal. A Israel física foi repudiada pelo Messias. O Messias ele diz isso em várias passagens, que o homem, quando descobre que a sua mulher ela é adúltera, ele pode separar dela para se casar com outra. Sabe por quê? Porque é só neste caso que o homem pode separar de sua mulher, quando descobre que ela é adúltera. Mas aí ele está falando de forma espiritual. Porque no mundo carnal ele mandou a gente nos perdoar 70 vezes 7. No mundo carnal ele disse que quando nós amamos o nosso inimigo, um bem fazemos a nós mesmos. No mundo carnal ele disse que quando nós fazemos um bem para aquele que não merece, isso conta como glórias, como labaredas sobre nossas cabeças. O Pai recompensa todos aqueles que fazem isso, que fazem o bem para as pessoas que não merecem. Então na terra isso não vale, isso é espiritualmente. Espiritualmente falando, ele não podia se casar com Israel porque Israel estava entregue a muitos deuses. O Messias deixou isso claro em várias passagens, mas infelizmente o sistema deturpa e as pessoas não conseguem perceber que ele veio ferir a besta na cabeça com as verdades. Só que está escrito que a besta se levantaria. Ela ressurgiria, sabe por quê? Porque os lavradores iriam fazer de tudo para ela levantar. Iria trazer o povo para a carne novamente, para que a apostasia se cumprisse, viesse o filho da perdição e dominasse o mundo completamente. Mas o Messias está trazendo agora os remanescentes, aqueles que ainda conseguem ouvir a sua voz lá no fundo. Ainda tem azeite aí, irmão, ainda tem farinha aí, então você está ouvindo essa mensagem e está entendendo o que eu estou falando. Os remanescentes estão se levantando contra essas mentiras que por muito tempo está sendo ensinado. Estão vendendo o Messias para as pessoas como perdão de seus pecados, sendo que o próprio Messias disse que o Pai não quer sacrifício, ele quer obediência. Essa história de que o Pai mandou seu filho para morrer pela humanidade é uma história muito bem montada por esses líderes religiosos. Porque se o Pai nunca aceitou o sacrifício de animais, agora aceitaria o sacrifício do seu filho? É necessário acordar. O seu filho falou a verdade para todos que querem ouvir a verdade. Quem praticar o que ele falou, com certeza irá para o celeiro do Pai naquele grande dia. Mas quem não praticar o que ele falou e ficar comprando o cordeiro da mão desses homens, que é o próprio Messias, que eles se utilizam dele. O Messias deixou claro isso em Marcos 12. Vocês viverão da minha herança, da minha história. E é isso que esses homens fazem. E as pessoas não se consertam umas com as outras, não se perdoam umas às outras, estão todas praticando obras infrutíferas, quando na verdade precisavam era sair para fora, sair deste aprisco para viver a vida no seu dia a dia, amando o próximo, sendo feliz um com o outro, ajudando um ao outro. Mas até hoje acontece o que o Messias disse lá em Mateus 15 para os líderes religiosos, que ele disse que a lei era honrar o pai e a mãe, mas os líderes inverteram a lei dizendo que se as pessoas trouxessem a oferta para o templo, o pai honraria o pai e a mãe. O que não é verdade. Honrar o pai e a mãe era honrar diretamente o pai e a mãe. Era não deixá-los faltar nada, era ajudar eles. Mas até hoje esses homens utilizam da mesma ferramenta. Eles dizem que você está desempregado, tem que levar a oferta para a igreja, tem que dar o dízimo. É por causa disso que você não consegue nada, quando na verdade não é nada disso. Tudo que acontece no mundo é culpa deles, porque eles tiram do entendimento das pessoas o erro que elas mesmas fazem. Eles criam pessoas desnaturadas, crianças desnaturadas. Quando eu falo criança, eu estou falando de entendimento. O entendimento, o Messias mesmo disse: ai de quem fizer um dos meus pequeninos pecar, errar, ai de quem fizer isso. E nós sabemos que esses líderes, eles fazem isso com o mundo todo. Eles deturpam o entendimento das pessoas ao ponto de as pessoas estarem colhendo o mal que elas mesmas fizeram, e eles conseguem colocar na cabeça dela que é o diabo que está tentando ela, que é o diabo que está fazendo ela passar por aquilo, quando na verdade o diabo não pode fazer nada disso. Judas deixou claro no capítulo 1 que esses homens se utilizam do diabo sem saber o porquê ele foi criado. Nem os anjos ousam falar contra ele, mas esses homens se beneficiam muito do diabo. Não entendem o papel do diabo na terra, não entendem. Colocam o diabo como inimigo do Criador. Se utilizam de versos isolados para trazer um diabo que era bom e agora ficou mal, negando o próprio Messias que disse: o diabo nunca se firmou na verdade. Ele nunca foi bom,
Ele sempre foi mal porque ele foi criado assim. Isaías fala isso no capítulo 45, que o Pai criou o bem e ele criou o mal. Não foi nenhum anjo não que criou o mal, não. Tudo está no controle do Pai. Não acredite nessas coisas, não tire a autoridade do Criador do Universo, que criou tudo perfeitamente. Não tire a autoridade dele. Voltando agora para o texto. Ide por todo o mundo agora, discípulos. Pregai o que vocês ouviram. Digam para todos que parem de praticar obras infrutíferas e que comecem a praticar a verdadeira obra, que é o amor ao próximo. Eu deixei claro quando me perguntaram o que são os 10 mandamentos, e eu disse, não são mais 10, são 2 agora. Amem-se uns aos outros como a vocês mesmos, e amem ao Pai sobre todas as coisas. Amar ao Pai sobre todas as coisas nada mais é do que amar ao próximo como a si mesmo, porque o Pai habita nas pessoas. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, o Pai é glorificado, porque Ele habita nas pessoas. Somos todos irmãos. O que é honrar o Pai em primeiro lugar? É nos vermos como irmãos. Não existe prazer maior para um pai do que ver os irmãos juntos, em comunhão, como está escrito no livro dos Salmos. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh meu Deus, coisa linda! Honrar ao Pai, buscá-lo em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, é isso. E os discípulos, após aprenderem tudo o que precisavam aprender, saíram anunciando o Evangelho. Não convidando ninguém para vir e ouvir, como o sistema religioso faz, porque no sistema as pessoas, elas falam de Jesus ali para a pessoa no trabalho, para a pessoa na escola, e ao invés de elas saberem o suficiente para poder já naquele momento batizar a pessoa na palavra, no entendimento correto e levá-la ao Pai, sabe o que acontece? Ela não sabe nada. Ela só conhece verso isolado. E aí ela pede para a pessoa ir para a igreja. E lá na igreja o pastor dela vai ensinar para ela, ou seja, contrariando o que o Messias ensinou. Ele disse, ide. Para ir tem que ser selado. Para ir tem que ser lavado na palavra. Para ir tem que saber o que se diz. Se não for assim, com certeza, você está mais espalhando do que ajuntando, porque disse o Messias, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Então tem muita gente que por não saber nada, ficam utilizando aquilo que aprenderam, não procuram a verdade, estão na operação do erro, como disse Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Eles estão na operação do erro e ainda estão propagando isso, espalhando. É o que muitos fazem, às vezes no comentário dos vídeos, alguns eu até bloqueio mesmo, porque são pessoas que até pensam que sabem a verdade. Sabe? Eu não estou dizendo que eu sei toda a verdade não, mas você lê nos comentários às vezes de algumas pessoas que vêm para espalhar, para fazer com que aquela pessoa que está saindo do sistema, está começando a encontrar o único marido, quando leia um comentário desse, ela tenha dúvidas de que esta palavra veio do Pai. Porque a pessoa ela está dormindo, e todo mundo quando está dormindo, quando acorda, ela ainda está meio sonolenta. Ela já não acorda elétrica, ela acorda meio sonolenta. Ela precisa ir colocando a mão nas paredes, acordando, abrindo os olhos, e de repente ela acorda. Aí ela sai dos sepulcros, como diz o texto sobre aquele rapaz que vivia nos sepulcros. Ela para de conviver com pessoas mortas, pessoas que não conseguem enxergar o mundo espiritual. Ela não troca mais conversa com essas pessoas, ela não joga mais pérolas aos porcos. Se ela percebe que as pessoas não valorizam o que ela fala, ela deixa de falar. Ela não sofre. Mas aqueles que querem, ela tem o prazer de falar, porque ela descobre que ali tem uma ovelha que ainda tem luz, que ainda tem farinha, que ainda tem fermento, e ela tem prazer de preparar um pão para dar para aquela pessoa, porque quando ela come deste pão, que é a palavra do Pai, nunca mais ela serve a homens como pastor. Ela passa a buscar o único e verdadeiro pastor que se adora no Espírito, aquele que não se busca mais em templos, porque acabam-se as reuniões, porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11 que reuniões só serve para as pessoas ficarem piores e não melhores. As pessoas nunca falam quando Paulo fala isso. E por que ele fala isso lá em 1 Coríntios 11, né? Porque ele fala assim, se fosse para vocês se reunirem e fazer o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando as pessoas começam a nascer do Espírito, e um vende a casa que tem, o outro vende o carro, e começam todo mundo a ter tudo em comum, porque isso é comunhão.
Se fosse para fazer isso, eu imagino Paulo falando lá em 1 Coríntios para aquela igreja lá, para aquelas pessoas, né? Porque igrejas são pessoas. Eu imagino Paulo falando, Coríntios era a cidade, viu, gente? Não é uma igreja de Corinto, ela chamava Corinto, não. Era a cidade de Corinto. Quando Paulo fala igreja de Laodiceia, igreja de não sei da onde, igreja de Éfeso, ele está se referindo às pessoas que habitam na cidade. Mesma coisa de eu falar aos irmãos que estão lá em Fortaleza, na igreja em Fortaleza. Eu não estou me referindo ao templo físico, estou me referindo às pessoas em Fortaleza que se identificam com a voz do único pastor. Não estou falando de um local físico. E ali quando Paulo via as pessoas se reunindo, trazendo a ceia, né, que era comida, um trazia muito, outro trazia pouco e ninguém dividia com ninguém. Quando Paulo via aquilo, ele fala, vocês estão se reunindo para pior. Lá em Atos o povo se reuniu da forma certa, ali sim eu vi comunhão, mas aqui eu não estou vendo comunhão nenhuma. Uns comem demais, outros comem de menos. Esperai uns pelos outros, pelo amor do Criador. O que vocês aprenderam com o Messias? Vocês não foram batizados, vocês foram enganados. Isso que vocês estão fazendo não é o batismo do Pai, porque quem é batizado pelo batismo do Messias, que é espiritual, ele se torna nova criatura. Ele não consegue mais ter uma coisa para comer, ver a outra pessoa do lado com fome e ela não divide metade e não dá para a pessoa. Ela não consegue mais. A pessoa que é batizada pela palavra do Messias, ela não consegue mais pegar um produto que ela pode vender por 200 e vender por 400, querer ganhar muito em cima do outro. Ela não consegue mais. Sabe por quê? Porque ela foi batizada pela palavra do Pai. E a palavra do Pai muda o caráter. A palavra do Pai, ela prova a pessoa. Como disse Paulo, como disse Pedro, a palavra do Pai é como fogo que pule o metal, que pule o ouro. E quem for ouro vai ser lapidado. Agora quem for palha vai ser queimado. E aqui ele vai falar sobre isso. E lá em Lucas, no capítulo 3, João fala a mesma coisa. João fala a mesma coisa. Eu vou até ler aqui para falar, né? Ele fala aqui, ó. O Messias, no verso 17, quando ele fala aqui por os líderes que não era para ele se preocupar com o batismo de água e sim com o batismo de fogo, ele fala: o Messias, esse que vem após mim, ele tem a pá na sua mão. Ele limpará toda a sua eira, né? Ou seja, toda a sujeira praticamente, né? Ele está dizendo isso. Ele vai limpar toda a sujeira. Ele ajuntará o trigo no seu celeiro. Olha só, o batismo do Messias de fogo não é esse que as igrejas fazem aí, que fica falando essas línguas estranhas, que de verdade são muito estranhas. O batismo do Espírito Santo e com fogo, ele representa o seguinte, a separação entre o trigo e o joio. Todo aquele que for batizado com fogo e não tiver a palavra do Pai dentro de si, praticar obras infrutíferas, viver no pecado, fazendo coisas erradas, todas essas pessoas serão queimadas e lançadas no fogo, que esse é o batismo de fogo. Ele fala aqui, ó, no verso 17, que o batismo dele separa, o trigo vai para o celeiro. Agora, aquele que é palha, aquele que é joio, esse vai para onde? Vai para o fogo. Que fogo? O batismo do Messias. Ele vai para o fogo. Vai lá, morrer queimado. Para quê? Para que se cumpra que o Pai deixou as pessoas na operação do erro. Deixou, sabe por quê? Para provar aqueles que de verdade são pedras preciosas. É nesse momento que se destacam as pedras preciosas, na operação do erro. Coisa linda, gente. Coisa maravilhosa é a palavra do Criador do Universo. Aí ele diz aqui, né, no verso 15 de Marcos 16, que era para os discípulos irem. Agora que estão preparados, estão lavados pela palavra, vão e anunciem o que eu ensinei para vocês. Ensine as pessoas a não ficarem devendo, não nascer o sol sobre dívida alguma. Ensinem elas que não é para trazer oferta no templo mais, eu quero obediência, não quero sacrifício. Ensine elas que se elas fizerem o bem para quem não merece, o Pai as recompensará. Ensine elas a pararem de orar nas esquinas, meus discípulos. Vocês aprenderam isso comigo. Vocês viram o quanto eu me opus a tudo isso com esses líderes religiosos. Vão e ensinem elas a praticarem o que eu ensinei, para que quando vier o batismo do Pai, o fogo, elas não sejam palhas, mas elas sejam o sal da terra, a luz do mundo. Que elas possam ir para o celeiro do Pai. Sabe? É necessário entendermos que esse ir de anunciar era para anunciar as palavras do Messias e não as práticas que o sistema religioso estava fazendo na época. Porque continuar praticando essas coisas hoje é estar em adultério perante o Pai, é estar se contaminando com a mulher repudiada. Israel foi negada pelo Messias e quem pratica as obras que elas praticavam, infelizmente, estão em adultério perante o Pai. Ele diz aqui, ó, quem crer
no que vocês falarem. Crer é o quê? Quem começar a praticar o que vocês ensinarem, isso demonstra que elas foram batizadas. Isto demonstra que elas acreditaram nisso. Assim como Zaqueu acreditou no Messias e parou de sacrificar para devolver o que tinha roubado, para se consertar, mesmo que para isso tinha que ficar pobre, devolver 4 vezes mais, mas ele preferiu isso do que ser queimado por esse fogo que virá sobre todos para provar se é ouro ou se é palha. Ele preferiu morrer na miséria. Ele preferiu abandonar os sacrifícios para seguir o caminho da obediência. E no verso 16 o Messias diz isso. Quem praticar o que vocês ensinarem, prova que estão batizados. Mas quem não praticar, quem não for batizado por essas palavras que vocês disserem, porque é só a palavra que muda o espírito. Água física não muda espírito nenhum. A água física foi necessário para Israel, que era carnal e precisava ver para crer. Até o Messias veio em carne para Israel, porque eles precisavam ver para crer. Para nós que somos espirituais, o Messias é espiritual. Não precisamos ver para crer, mas as suas palavras falam ao nosso entendimento. Aí ele diz: será condenado aquele que não praticar o que os discípulos ensinassem. E eles ensinariam o que o Messias ensinou e não o que os líderes ensinaram. Os discípulos iriam dizer o que Estevão disse lá em Atos 7, que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. E a prova disso é que Paulo, em Atos 17, ele fala o que Estevão falou, provando que quem é batizado pela palavra tem o mesmo entendimento. E Paulo, não sei se você se lembra, quando Estevão foi apedrejado lá em Atos 7, as roupas de Estevão foram colocadas no pé de Paulo. E eu tenho para mim que naquele dia, ouvindo Estevão falar, a mente de Paulo entrou em parafuso. O que Estevão falou era um vinho muito novo para o odre de Paulo, que ainda era velho. Só que passado o tempo, Paulo ainda relutando contra esta palavra de Estevão, aceitando que os homens apedrejassem Estevão, depois de muito tempo, ao se encontrar com o Messias ressuscitado e se tornar um homem espiritual, a ir para o deserto, disse as mesmas palavras de Estevão em Atos 17. O Criador, o Deus que fez os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homens e também não é servido por mãos humanas. Paulo repetiu as palavras de Estevão, provando que foi batizado por esta palavra aqui, que os discípulos saíram para anunciar. Palavras estas que dói para aqueles que estão praticando obras infrutíferas e se não tiverem coragem de abandonar o que os homens pensam para seguir o verbo da vida, não são dignos dele. Se não abandonar o pai e mãe para seguir o verbo da vida, não são dignos dele. Abandonem esses pais que não são pais. Se dizem pais, como disse o Messias em Mateus 23 para os líderes, vocês estão servindo o diabo como pai, porque estão praticando a mentira no lugar da verdade. O templo do Pai nunca foi um templo de pedra. O templo do Pai são as pessoas. E você que está nesses lugares buscando a Deus, está buscando como Pai o diabo e não o Criador do universo. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi o Messias que disse para aquelas pessoas que buscavam o Pai dentro de um templo físico. Ele disse: destruam essa porcaria, esse templo de pedra. Não ficará nenhuma pedra sobre pedra, porque eu levantarei o verdadeiro. Ele rasgou o véu quando ele ressuscitou para que as pessoas pudessem agora adentrar no Santo dos Santos, uma por uma, sem necessidade mais de homens. Mas nós vemos hoje um mundo cheio de pastores por todos os lados. As pessoas não querem seguir o verdadeiro mestre que se busca no entendimento. Elas querem buscar o homem. E nisso se tornam 2 vezes mais merecedoras do inferno do que do céu. Palavras do verbo da vida. Continuando, verso 17. Os sinais seguirão aos que crerem. As pessoas que praticarem o que vocês ensinarem, elas terão muitos sinais que seguirão elas. Que sinais são esses? Os demônios serão expulsos. O que são os demônios aqui que serão expulsos para aqueles que praticarem o que os discípulos ensinaram? Ódio, rancor, avareza, ambição. Todos esses demônios que o Messias, em diversas passagens, inclusive quando ele ressuscitou, disse que ele apareceu para Maria Madalena, pela primeira vez. E o sistema religioso adora fazer aquela piadinha clássica de que ele falou primeiro com uma mulher porque a mulher espalha a notícia mais rápido.
deixando claro que as mulheres são fofoqueiras, né? Olha só como que os líderes deturpam toda a palavra. Eles disseram e dizem com essa piadinha que as mulheres são fofoqueiras, que é um demônio, a fofoca é um demônio. Olha como que as pessoas não percebem como esses homens são maldosos, quando na verdade o Messias ali falou com ela porque ele havia expulsado dela os 7 demônios. Que demônios são esses? São os frutos da carne. Ela era espiritual e por isso ele aparece para ela primeiro, porque ela creria com muito mais facilidade. Os discípulos ainda não estavam preparados. Tanto é que quando ele apareceu para eles, né, ele chamou a atenção deles pela incredulidade deles. E esses líderes, por não entender nada, tiram sarro das mulheres quando leem esse texto. E aqui, quando diz que as pessoas iriam expulsar os demônios quando praticassem o que os discípulos ensinaram, é porque os demônios não têm poder contra uma pessoa que faz o bem para o próximo. Uma pessoa que não faz para o próximo aquilo que ela não quer que faz para ela, que vê o próximo como o templo do Pai, que não danifica o templo porque sabe que quem prejudica o templo vai se ver com o Pai. Uma pessoa que não deve mais para o próximo. Uma pessoa que não dá mais uma comida ruim para o próximo porque ela sabe que ele não pode comer comida ruim. Não digo só no lado espiritual não, mas no lado físico. Porque sabemos que as comidas hoje são todas fermentadas, as comidas que nós comemos é tudo manipulado, químicas por todos os lados. As pessoas estão doentes por causa dessa ambição, dessa ganância que foi colocada no coração delas. Então a pessoa, quando ela nasce do Espírito e para de praticar todas essas coisas, os demônios não têm poder mais. Como ficar doente se você não mais pratica coisas que trarão a doença para você? Porque a doença, os demônios, eles só vêm quando você procura, quando você dá brecha. Quando você acorda, quando você nasce do Espírito, você não pratica mais obras que farão com que o diabo venha e prejudique a sua vida. Você não vai mais precisar de lei para servir ao Pai e nem ao próximo. Porque você vai servir o próximo com amor, com carinho. E onde há amor não há lei. Todos se amarão, todos farão o bem uns para com os outros. E aí acontece o que Oséias disse no capítulo 2. Até os animais serão unidos com o ser humano. Porque se você analisar um cachorro, geralmente o cachorro ele é o que o dono é. Tem muito cachorro bonzinho. E tem muito cachorro da mesma espécie que é nervoso, que é bravo, que morde todo mundo. Por quê? Porque ele aprendeu isso com o dono. Ele aprendeu isso com o dono. Então quando as pessoas passarem a ser mansas, quando as pessoas passarem a ser amorosas, quando as pessoas passarem a ser benignas, os animais sentirão isso. Tem um vídeo na internet que eu chorei muito quando eu vi uma mulher abraçando um leão, que dizem que é um animal tão feroz. E esse animal beija essa mulher e abraça ela, não sei se você já viu, provando que ele foi tratado bem por ela. E aquele momento ali era o momento de provar que as pessoas só precisam ser boas umas para com as outras para receber a bondade umas das outras. Até o animal, que é irracional, quando foi bem tratado por aquela senhora, quando a viu, a beijou, a abraçou. Eu não estou falando de uma tartaruga, nem de um cachorro, estou falando de um leão. Perceba o tamanho da profundidade que o mundo está inserido pelo engano desses homens. Então aqui o Messias disse que aqueles que praticarem o bem, os demônios não farão mais mal nenhum a elas. Não vai ter ninguém batendo na porta que você está devendo. Não vai ter ninguém mais matando ninguém porque está pegando a mulher do outro. Não vai ter ninguém mais fazendo maldades. E aí os demônios perdem o seu poder. E aí se cumpre o que o Messias disse, né? E Paulo depois falou que no madeiro o demônio, o diabo em si, perderia todo o seu poder. Não teria mais poder. O Messias aniquilaria o poder do diabo na cruz. Mas para isso precisamos praticar o que ele ensinou. Mas as pessoas estão comprando o cordeiro da mão desses líderes, nunca cumprirá. Quem sabe agora, quem sabe, algumas pessoas ouvindo essa mensagem comecem a praticar o que ele ensinou e as coisas começam a mudar. Você sente que vai mudar. Os demônios vão se afastar de você. Aqui diz que falarão novas línguas. Por que ele disse isso para os discípulos? Porque os discípulos iam pregar o evangelho a toda criatura. De que forma, se eles não sabiam falar outros idiomas? E aí eu falo aqui um pouquinho sobre um áudio que eu quero gravar sobre línguas estranhas. Eles foram capacitados para falar outras línguas, para ir e anunciar o evangelho a toda criatura. O Pai os capacitou para falar novas línguas. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios 14, falar palavras do entendimento deles, mas do entendimento do povo, não falar palavras que o povo não entendesse, porque se eles chegassem lá na Índia, lá não sei na onde, pessoas que falassem outros idiomas, como que elas
compreenderiam essa liberdade que o Messias estava trazendo. Então o Pai capacitou. É por isso que ele disse: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E este poder está aí, poder para poder abrir a mente das pessoas e para poder levar a palavra do Pai no idioma que elas compreendessem. Assim como lá, quando desceu as línguas repartidas como de fogo lá em Atos, todo mundo ouvia em seu próprio idioma, provando que ali o Pai capacitou a todos os discípulos para poder ir e anunciar. Verso 18. Vocês livres, libertos pela palavra, lavados pela palavra, pegarão em serpentes, que são esses homens enganosos, não só líderes religiosos, mas amigos, amigas. Todas as pessoas que são anticristos, fazem o contrário do que Cristo ensinou, ensinam ao contrário. Nós, quando estamos libertos, nós conseguimos perceber o veneno saindo da boca das pessoas. Aqui diz que quem é liberto vai pôr a mão nessas serpentes e não vai sofrer dano algum. Aqui ele não fala de serpente física, porque serpente física, apesar de que tem uma passagem que Paulo foi mordido por uma serpente, lá ele não morreu e tudo mais, mas a serpente física ela mata o corpo, e o Messias disse: não se preocupe com o que mata o corpo, se preocupe com o que mata a alma. O que mata a alma são palavras venenosas, e são essas palavras que o Messias repreendeu enquanto estava em vida com os líderes e chamava eles de serpentes. E a serpente, você sabe por que ele chamava de serpente, né? Porque serpente é cega e serpente ela não tem ouvido. É por isso que você muitas das vezes fala com um líder religioso que ele está enganando as pessoas, eles não ouvem, eles não conseguem ouvir, porque são cegos e são surdos, né? É uma das coisas que o Messias sempre curava nas pessoas, né? Ele curava a cegueira e automaticamente curava a audição, curava a boca, porque todos os que seguem esses homens se tornam cegos igual eles, venenosos igual eles, surdos, não ouvem mais o que os outros falam e se tornam serpentes também, né? Então é necessário a gente abandonar as serpentes, mas aqui o Messias disse no verso 18 que quem é liberto coloca a mão em serpentes, bebe bebida mortífera. Não estou falando de um veneno de rato, não. Não estou falando de venenos que matam o corpo, é veneno que mata a alma. As pessoas que estão libertas, elas são capazes de ouvir um Silas Malafaia e não morrer. Elas são capazes de ouvir um Valdomiro, um Santiago, um Edir Macedo e todos esses homens que se dizem pastores e não morrer. Ela dá embrulho no estômago, viu? Dá vontade de vomitar, é como se você estivesse vendo um prato de lavagem, dá vontade de vomitar mesmo, mas você não morre mais porque está lavado pela palavra. E aqui ele fala: irão colocar a mão nos enfermos e os curarão. Eu tenho um áudio no meu canal que eu falo sobre a feitiçaria gospel. A cura do Messias não é essa cura que eles ensinam hoje aí, ó. A cura do Messias é uma cura que se ensina: vais e não peques mais. Por quê? Para que a pessoa não volte a ter os problemas que ela tinha. Significando que todo o problema que as pessoas têm é culpa do pecado que elas mesmas fazem. O Messias curava enquanto ele estava em vida para que as pessoas crescem nele. Então ele tinha que curar porque eles precisavam ver para crer. Já no Novo Testamento não existe mais isso. Por que não existe? Porque no Novo Testamento o que tem que existir é a consciência do mal que se faz para se curar. Não é mais milagre. O Messias disse que são os falsos profetas que fariam sinais, prodígios e maravilhas, porque através disso, através dessa feitiçaria, o povo ficaria preso nele, como muitas pessoas que eu já ouvi: ah, mas eu me curei na Igreja Universal, não posso sair de lá. Ah, mas eu me curei. Então você percebe que as pessoas ficam presas na mão desses falsos profetas. Eles curam elas, não ensinam elas o porquê elas chegaram naquela situação, simplesmente curam. Feitiçaria gospel, que é isso que a feitiçaria faz, por isso que o Pai é contra. O Pai é a favor de uma mente consciente. Era isso que o Messias fazia com os seus discípulos. Eu já falei sobre Estevão, como nasceu do Espírito, como cresceu, como evoluiu. E o Pai quer que isso aconteça com você também. O Messias curou tantas pessoas, fez tantos milagres e depois os líderes ainda pediam um sinal para ele. Será que essas curas dele foram físicas mesmo, como diz o sistema? Será que não foram espirituais? Ele disse que não faria outro sinal senão o de Jonas. E o que fez a cidade de Nínive se converter? Foi milagres ou foi a palavra do Pai? A verdade. Eu não quero aqui dizer que ele não fez milagres. Muito pelo contrário, eu acredito que ele tenha feito de forma carnal. Como eu já disse, o povo precisava ver para crer. Mas será que tudo isso não tinha um sentido espiritual para nós entendermos? A cegueira, a surdez, a mudez, a paralisia, a lepra. São tudo coisas que, se você trouxer para o espiritual, você vai perceber que as pessoas hoje estão assim. Surdas, mudas, cegas, paralisadas. Elas estão tratando as outras pessoas que não são como elas como leprosas, assim como Israel fazia. Pense nisso, meus amados, pense nisso.
O Pai gosta de pessoas conscientes, que não são embriagadas pelo vinho da Babilônia. São pessoas que entram no seu Éden, que voltam a comer da árvore da vida e começa a ter consciência de tudo que se faz. E aí a pessoa começa a compreender tudo o que acontece na vida dela. Ela não se torna mais embriagada. Os seus sentidos ficam aguçados, como disse Paulo lá em Hebreus, capítulo 5, capítulo 6, ele fala isso. Sentidos aguçados, exercitados. Então a pessoa não é mais enganada facilmente. Você está entendendo? A pessoa começa a se curar porque ela começa a voltar dos seus maus caminhos, ela começa a tampar as brechas. Lembra, um abismo chama outro abismo? O Messias, ele ensinou a nós a voltarmos e tamparmos os abismos. Quando você tampa os abismos e não abre outros, não vem demônio, não vem problemas, não vem doença, não vem desavença, não vem mais nada, porque a pessoa tampou as brechas, fechou os abismos. E aí não sai mais demônio para atormentar, não sai mais nada, a pessoa encontra a paz, ela encontra o descanso do Criador. E aí ele fala no verso 19, ora, o Senhor, depois de lhes falar isso, ele foi recebido no céu e se assentou-se à direita do Pai. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sinais esses de uma mente liberta e consciente para praticar agora as obras frutíferas e não mais as obras infrutíferas. Fique com o eterno Criador. Irmão, ide, anunciai a palavra. Eu tenho certeza que o Pai é com você. Mas só saia para anunciar se de verdade sentir que foi lavado pela palavra e que não está mais fermentado. Se ainda estiver fermentado, faça como o Messias. Vá para o deserto, vá para o seu coração. Faça um jejum dessa comida fermentada, porque só isso que alimentará o seu espírito. Não fique fazendo jejum de comida física, porque isso é hipocrisia. Faça o jejum da comida espiritual, daquela que é fermentada por esses homens, como a da comida do Pai, e você vai ver. Você vai ficar igual Paulo. Em pouco tempo, um homem muito mais sábio. Muito mais sábio. Tudo que ele aprendeu durante toda a vida dele, ele disse que era esterco. Não servia de mais nada, apesar de que adubava. Você vai perceber que os seus conhecimentos, quando você nascer do Espírito, vai ser muito útil para nascer do Espírito. Mas nasça do Espírito primeiro, para depois ir e anunciar, para que você não seja culpado pelo sangue dos profetas naquele grande dia. Que o Pai abençoe a sua vida e fiquem todos com o eterno Criador e perdoe-me o tamanho do áudio.